Romains chapitre 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable e parfait. Rogo vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentes qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe a sua palavra. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pode sentar. Vous pouvez vous asseoir. Durant la semaine, nous avons parlé sur la puissance de la transformation. Durante a semana falamos acerca do poder de transformação. Et nous continuons avec cela. E estamos a continuar com isto. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Deus nos conceda a sua graça. Pour que nous puissions toucher des points saillants. Para que possamos tocar o ponto mais essenciais. Et je parlais sur la puissance de transformation, un point que je suis en train d'insister sur le terrain d'ensemencement. E falava sobre o poder de transformação, mas estava insistindo sobre um ponto que é o terreno de semear. C'est là où je suis en train de parler, le terrain d'ensemencement. É dali que estou a falar sobre o terreno onde deve semear. C'est là où quand vous faites la bande, vous êtes en train de filmer, vous devez écrire ça pour mettre dans votre titre. Quando vocês estão a filmar ou quer fazer uma fita, então deve escrever aquilo, esse título. Terrain d'ensemencement. Esse terreno de semear. Qu'est-ce que c'est la puissance de transformation? O que é o poder de transformação? C'est transformer, c'est changer. É de transformar, é de mudar. Donc changer de forme. Quer dizer, mudar a forma. Quelque chose à quelque chose d'autre. Numa coisa a uma outra coisa. C'est ce que nous appelons transformation. Isso é que nós chamamos transformação. Et nous avons vu que Dieu, à l'Éden, nós vimos que Deus lá no Éden, au début, no princípio, là au commencement, lá no começo, il n'avait encore rien, il n'y avait rien. Ele não havia nada. Mais il a parlé. Mas ele falou. Il a appelé à l'existence. E ele chamou na existência tout ce qu'il avait besoin. Tudo que ele necessitava. Il l'a appelé et cela était créé. E ele chamou e aquilo foi criado. Quand Dieu avait besoin de quelque chose. Quando Deus necessitava alguma coisa. Il n'avait qu'à parler. Ele só precisava de falar. Et la chose arrivait. E a coisa vinha. C'est ça la puissance de Dieu. É isso o poder de Deus. Il parle, il appelle la chose. Ele fala e chama a coisa. Et donc quand il parle, dans sa parole, il y a la puissance. Quando ele fala, na sua palavra, há poder. Qui peut amener à l'existence la chose que Dieu appelle. Que pode trazer na existência aquela coisa que Deus chamou. Suivez bien ici. Siga bem aqui. Si Dieu a besoin de mangue, se Deus precisa de manga, il n'a qu'à parler. Ele precisa só falar. Et les mangues sont créées. E as mangas são criadas. À partir de la semence simplement. Diga só as sementes. La semence va se transformer. Aquela semente vai se transformar à un arbre. A uma árvore. Et des arbres, nous aurons beaucoup de fruits. E naquela árvore teremos muitos frutos. Dites amen à la parole. Diga amém à palavra. Amen. Amen. Donc c'est ce que Dieu a fait au début. Isso é que Deus fez lá no princípio. Qu'il y ait de mangue. Que haja manga. Qu'il y ait des avocats. Haja abacate. Qu'il y ait. Que haja. Qu'il y ait. Que haja. Là il plaçait les semences. Ali ele estava colocando semente.
Et il n'y avait que les ténèbres. Só havia as trevas, Il n'y avait que le chaos. havia caos, Il n'y avait rien. não tinha nada. Et il plaçait des semences. Mas ele lá colocava sementes Et il parlait. e ele falou, Chaque semence venait cada semente vinha comme lui avait pensé. como ele havia pensado, Comme lui avait vu ça dans son esprit. como ele tinha visto isso no seu espírito. Malgré qu'il y avait le chaos, Apesar que tinha caos, malgré qu'il y avait le ténèbre, apesar de ter trevas, rien ne peut empêcher nada pode impedir que la chose qu'il a parlé que a coisa que ele falou ne puisse pas s'accomplir. não possa se cumprir. Donc, quand il parle, Quando ele fala, quand il appelle la chose, quando ele chama a coisa, il voit les ténèbres qu'il y a. ele vê as trevas que há, Il voit les chaos qu'il y a. ele vê o caos que há. Si vous voulez bien comprendre le message des frères Branham, Você quer bem entender a mensagem do irmão il Branham? faut toujours retourner à la Genèse. Volta sempre em Gênesis. Il dit le message c'est la Genèse. Diz a mensagem em Gênesis. La Genèse c'est le livre de la semence. Gênesis é o livro da semente. Et l'Apocalypse c'est le livre de la moisson. E Apocalipse é o livro da colheita. Ce que nous voyons aujourd'hui, O que nós vejamos hoje, ça a toujours commencé à la Genèse. isso sempre começou lá em Gênesis. Amen. Amém. Dieu appelait chaque chose par comme il voulait le voir. Deus chamava cada coisa da maneira que ele queria o ver. Et la puissance créatrice E o poder criadora amenait à l'existence levava na existência ce que Dieu demandait. o que Deus pedia. Qu'il y ait la lumière. Que haja Et luz. la lumière fit. E houve luz. Qu'il y ait ceci. Que haja isto. Et cela fit. E aquilo foi. Qu'il y ait ceci. Que haja isto. Qu'il y ait là, cela fit. E aquilo houve. Et qu'il y ait l'homme. Que haja homem. Créons l'homme Façamos o homem. à notre image. Nossa imagem. L'homme fut créé. E o homem foi criado. L'homme était créé, l'homme et la femme, O homem foi criado macho e fêmea. par la création originale. Pela criação original. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Porque ele foi criado na imagem de Deus. Dites amen à la parole. Diz amém na palavra. Vous voyez juste que là, Tá vendo até ali? Dieu n'a pas fait beaucoup d'exercices. Deus não fez exercícios. C'est seulement sa parole. É somente a sua palavra. Ça l'a aidé à amener à l'existence tous les jardins d'Éden. Aquilo lhe ajudou a trazer na existência todo o jardim do Éden. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Por isso sempre digo, ne regardez pas ce que vous êtes maintenant. não olhe naquilo que você é agora. Acceptez seulement la parole. Aceita somente a palavra. Dans la parole que vous acceptez, Na palavra que você aceita, il y a une puissance há lá poder qui va manifester tout ce que Dieu veut que vous soyez. que vai manifestar tudo que Deus queira que você seja. Amém. Tout ce que vous serez, c'est dans la semence. Tudo que você será está na semente. Et quelle semence? Que semente? La parole. É a palavra. Quelle parole? Que palavra? La parole parlée. A palavra falada. Il y a une différence. Há uma diferença. Quand nous parlons de la parole écrite Quando falamos da palavra escrita et la parole parlée. e a palavra falada. La parole parlée, c'est la parole qui vient dans votre saison. A palavra falada é a palavra que vem no vosso tempo. Quand le prophète monte O profeta sobe jusque dans la présence de Dieu, até na presença de Deus. c'est notre quartier général, É o nosso quarteiro geral. la 7e dimension. A sétima dimensão. Il va jusque là Ele sobe até ali. et il voit la pensée de Dieu pour cet âge. E ele veja o pensamento de Deus para aquela era. Elohim avec ses pensées, Elohim com seus pensamentos, il pense, ele pensa, et pour que ses pensées se concrétisent, mas para que aquele pensamento se concretize, il faut qu'un prophète parle. é preciso que um profeta fale. Parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Porque a palavra de Deus só vem aos profetas. Pas un séminariste, Não um seminarista, pas un prêtre, não um padre, pas un apôtre, não um apóstolo, pas un prophète. há um profeta. Pas n'importe quel prophète. Não é qualquer profeta que Un seja. prophète majeur. Um profeta maior. Si vous êtes vivant, dites amen. Vocês são vivos, diga amém. Je vais entendre votre amen. Quero ouvir vossos amém. Il est monté jusque là. Subir até lá, Il a vu la saison. ele viu a estação. Il redescend. Ele redesce Il commence à prophétiser. e começa a profetizar. Et là-bas, même si vous étiez les ossements, Ali mesmo você era ossos.
Même si vous étiez maigre comment? Mesmo você era magro como? C'est seulement de dire amen à la parole. É somente dizer amém naquela palavra. Ça va vous donner la chair. Vai te dar a carne. Ça va vous donner les veines. Vai te dar as veias. Comme il a dit à Ézéchiel. Como ele disse no Ezequiel. Prophétise sur ces os. Profetiza sobre esse osso. Les os peuvent revivre. Esses ossos podem reviver? Il dit, Seigneur, c'est toi qui connais. Ele diz, Senhor, você que sabe. Moi, je ne sais pas. Eu não sei. Il a dit au prophète. Disse ao profeta. Prophétise seulement. Profetiza isso. Parle seulement. Fala somente. Quand toi tu vas parler, Quando você vai falar, dans cette parole-là, naquela palavra aí, la parole elle-même a palavra ela mesma va créer vai criar ce qui n'est pas là. o que não está ali. Tout ce qui n'est pas là Tudo que não está ali va venir par la parole. virá pela palavra. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Laissez-moi vous dire, Deixa-me vous dizer. serrez la ceinture. Aperta o cinto. Le même Dieu qui a créé les mouches, O mesmo Deus que criou mosca, là où il n'y avait pas de mouches, onde não havia mosca, il a dit à Moïse, disse a Moisés, parle, fala, qu'il y ait des mouches. que haja mosca. Frère Bonhomme dit, Irmã Branham disse, quand Moïse disait qu'il y ait des mouches, quando Moisés dizia que haja mosca, il ne parlait pas ses propres paroles. não falava suas próprias palavras. C'était les pensées d'Elohim Era pensamento do qui Elohim, étaient exprimées dans la bouche de Moïse. foi exprimida na boca de Moisés. C'est ça que Dieu voulait, Isso é que Deus queria, qu'il y ait des mouches, que haja mosca, toute l'Égypte, todo o Egito, qu'il y ait des que grenouilles. haja sapo. Et la parole qui sortait de la bouche de Moïse, E a palavra que sai na boca de Moisés c'est cette parole-là é aquela palavra aí qui se formait comme mouche. que se formava como mosca. Mouche. Mosca. Après un moment, Depois do momento, plein de mouches. todo o Egito cheio de mosca. Cela vient d'où? Vem de onde? De la parole Da palavra parlée. falada. Est-ce qu'il est le même Dieu aujourd'hui? Ele é o mesmo Deus hoje? Est-ce qu'il est le même Dieu aujourd'hui? Ele é o mesmo Deus hoje? Est-ce qu'il peut encore créer aujourd'hui? Ele ainda pode criar hoje? Est-ce que dans ce temps de la fin, il peut encore créer? Nesse tempo do fim, ele pode criar ainda? Qu'il y ait des Que écureuils, haja esquilo? qu'il y ait, Que haja? qu'il y Que ait, haja? qu'il y Que ait, haja? qu'il y ait. Que haja? Dans les néants, No vazio, dans l'obscurité, escuridão, Dieu peut créer. Deus pode criar. Il est le créateur de toutes les choses. Ele é o criador de todas as coisas. Et pourquoi le prophète de Dieu dit, Por isso o profeta de Deus diz, le diable ne guérit pas. o diabo não cura. C'est Dieu seul qui peut guérir. É somente Deus que pode curar. Parce que quand il dit que vous êtes guéris, Porque quando ele fala que vocês estão curados, il crée de nouvelles cellules. ele cria nova célula. Je croyais que tu dois dire amen à Eu cela. pensava que vai dizer amém a isto. Alors ne regarde pas ce que tu es Então, não olha naquilo que você é, dans l'obscurité, na escuridão, dans les ténèbres, nas trevas, dans les chaos, no caos, dans les néants. no vazio. Dieu peut créer un monde. Depois criar um mundo. Même si tu n'as rien, Mesmo se você não tem nada, même si tu n'as pas d'argent, mesmo se não tem dinheiro, même si tu n'as pas de mesmo moyens, se não tem meio, ne regardez pas cela. não olha naquilo. Regardez à la parole. Olha na palavra. C'est la parole qui dit, É a palavra que diz: tout est possible tudo é possível à celui qui croit. aquele que crê. Je crois que tu dis amen. Crê que você diz amém. Frère Branham dit, Irmã Branham disse: Dieu n'a pas besoin d'envoyer encore une autre puissance. Deus não precisa enviar outro poder. Toute la puissance Todo o poder est ici maintenant. está aqui agora. La même O puissance mesmo poder qui a créé les cieux et la que terre. criou os céus e a terra. La même puissance O est mesmo ici maintenant. poder está aqui. Et cette puissance Aquele poder est en vous maintenant. está em vocês agora. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. La divinité A divindade n'est plus au ciel. jamais está no céu. La divinité A divindade est sur la terre. está sobre a terra. Mais pour faire quoi? Para fazer o quê? Pour créer. Para criar. Pour Irmã. appeler à l'existence. Para chamar na existência. Là où il n'y a rien. Onde não há nada. Dans les chaos. No caos. Dans l'Odyssée. Na Odisseia. Toi tu peux créer. Você pode criar. Je dis amen à Eu cela. digo amém a isso. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Dans les ténèbres. Nas trevas. Dans les néants. No vazio. Dans cet âge mauvais. Esta era má. Il y aura une épouse. Haverá uma esposa. Parce que la parole a parlé. Porque a palavra falou. Et cette parole, E essa palavra c'est ce que Dieu voulait. diz que Deus cria. C'est les pensées d'Elohim. É pensamento de Et le Elohim. diable ne veut O pas. diabo querer como Et não. le
enviado. Laissez-moi vous dire, Deixa-me vos dizer, la parole de Dieu a palavra de Deus finirait par s'accomplir. acabará para se cumprir. Amém. Amém. Alléluia. Amém. Est-ce que vous êtes prêts que je dise des choses? Você está pronto para que eu fale as coisas? Vous voulez que je dise, je vois les autres sont indifférents. Agora os outros estão indiferentes. Si vous êtes indifférent, ça me fait mal ici. Se estão indiferentes aqui, não me faz bem. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir cela? Vocês estão prontos para receber isto? Mais le troisième poule là, nous allons utiliser ça au ciel. A terceira puxada, vamos usar isso no céu? Le troisième poule. A terceira puxada, Est-ce que nous aurons besoin de ça au ciel? vamos usar isso no céu? Mais pourquoi Dieu a envoyé ce troisième poule? Por que Deus enviou a terceira puxada? C'est pour que nous mettons ça dans les maisons. É para colocar isso em casas? C'est pour que nous prêchions ça dans les É églises. para pregar isso nas C'est igrejas? pour faire quoi? Para fazer com isso o quê? C'est pour l'utiliser. É para usá-lo. S'il y a un problème, Se há problema, même s'il y a une attaque, mesmo se é ataque, si le troisième poule monte en se toi, a terceira puxada subir em ti, tu peux crier pode criar, irmã, qu'il y ait, que haja, au nom de Jésus, em nome de Jesus. là où tu es, Onde você está, tu es un petit créateur. você é pequeno criador. Tu es un petit Dieu. Você é pequeno Deus. Alléluia. Irmã, Criez. criar. Criez si vous voulez. Criar, se vocês quiserem. Prononcez la parole. Pronuncie a palavra. Et il accomplira. E ele o cumprirá. Amen. Amém. Oh, merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci beaucoup. Muito obrigado. Et cette semence qui est la parole, E esta semente que é a palavra, si ça trouve une bonne terre, se isso encontrar uma boa terra, le problème c'est la terre. o problema é a terra, Ce n'est pas la semence. não é a semente. Si la semence trouve une bonne terre, Se a semente encontrar uma boa terra, la semence ne fera que reproduire a semente só vai se reproduzir segundo a sua espécie. Si la semence retrouve une terre fertile, Se a semente encontrar uma terra fértil, la semence va se reproduire. a semente vai se reproduzir. Vous ne pouvez pas prendre une bonne mangue, Não pode pegar uma boa manga, vous mettez ça dans les sols où il y a des pierres, coloca no sol ou uma terra que tem pedra, et vous attendez avoir une bonne récolte. e lá vai esperar ter uma boa colheita. Jamais. Nunca. Je continue, mais je me... Não seria também aqui. Mais, vous voyez, Mas, estão a ver? cela devait aller dans un terrain d'ensemencement, Aquilo deveria ir num terreno de semear, afin de vous produire. em fim de vos produzir. Donc, vous étiez dans votre père, Você estava no teu pai, vous étiez dans votre arrière-père, você estava no teu avô, malgré que c'était une semence, apesar que aquilo era uma mais semente, cette semence doit aller sur un terrain d'ensemencement. mas aquele semente deve ir num terreno de semear. Et maintenant, Mas agora, vous êtes son fils, você é seu filho, vous êtes sa fille. és a sua filha. Ça, c'est une semence, voyez? Isso é uma semente, estão a ver? Alléluia. Amém. Parce que vous êtes manifesté. Porque você é manifestada. Mais avant que vous soyez manifesté, Antes que você seja manifestada, vous étiez dans votre arrière-arrière-père. você estava no seu bisavô. Vous étiez là-bas sous la forme des germes. Você estava lá na forma de germa. Mais vous ne connaissiez pas que vous étiez là-bas. Mas você não sabia que estava lá. Mais à travers le mariage, Através do casamento, vous êtes manifesté. foi manifestado. Écoutez, si vous êtes un chrétien maintenant, Olha, se você é cristão agora, une semence authentique, uma semente autêntica, prédestinée, predestinada, vous étiez en Dieu avant qu'il y ait... você estava em Deus antes de houver reticência. Vous avez toujours été en Dieu. Você sempre estava em Deus. Le germe de votre vie qui est un attribut de Dieu, O germe da sua vida, que é atributo de Deus, qui était sa pensée. que era seu pensamento. Vous étiez la pensée de Dieu. Você era pensamento de Deus. Disons par exemple,
Digamos, por exemplo, cette petite dame, sa charmante maman ici, essa pequena dama charmante, mamãe aqui, Dieu a dit, un jour il y aura une fille, Deus diz, dia eu terei uma filha, son nom sera tel, o seu nome será fulano, elle sera ceci comme cela. ela será assim como aquilo. Il savait, Ele sabia, même qu'à cette heure précise, nesta hora preciso, elle sera assise et écouterait le message. ela estará sentada e ouvirá a mensagem. Habillée d'une robe rouge. Ele terá vestido vermelho. Vous voyez, c'était sa pensée. Veja, era seu pensamento. Qui que soit votre mari, Quem que seja teu marido, et qui soit-il, quem seja ele, il amènerait ceci ensemble. ele levará isso junto. Vous seriez assis ici, Você estaria sentado aqui, dans cette ville aujourd'hui. nessa vila de hoje. Il ne pouvait pas y avoir aucune façon pour vous de les manquer. Não podia ter em você nenhuma maneira de o faltar. Voyez-vous, parce que quand vous grandissez, vous accomplissez vraiment ce que vous étudiez dans la Tá pensée de Dieu. vendo? Porque quando você cresce e você cumpre exatamente o pensamento de Et Deus. aussi longtemps que vous êtes une semence à l'intérieur, Enquanto mais que você é uma semente no interior, grandissant, crescendo, vous devez produire exactement ce que la semence a dit que vous feriez. deve produzir exatamente aquilo que a semente diz que você faria. C'est exact. É exato. C'est sa parole. É a sua palavra. Il garde sa parole. Ele mantém a sua palavra. Il veille sur cela. Ele vigia sobre Donc, aquilo. même votre présence ici à l'église, A vossa presença aqui na igreja, aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. hoje, não é por acaso. Dieu avait prédestiné que vous seriez ici. Deus havia predestinado que você estaria aqui. Quand il avait choisi un prophète, Quando ele havia escolhido profeta, dans ces temps de la fin, nesse tempo do fim, il ne l'a pas fait par hasard. ele não o fez por acaso. Dieu ne fait pas marcher les choses par hasard. Deus não fez andar as coisas por acaso. Il a déjà programmé avant que la chose arrive. Ele já programou antes da coisa acontecer. Amen. Amém. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui, O que vocês é hoje, c'est que vous étiez dans la pensée de Dieu. quer dizer, é isso que você era no pensamento de Deus. Comme vous étiez un germe dans la sémence dans votre père, Como você foi germa de semente no teu c'est pai, comme cela que vous étiez aussi dans la pensée de Dieu. é assim que também você era no pensamento de Deus. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Oh, je crois que si je dis quelque chose, vous devez dire amen. Eu penso, quando dizer algo, devo dizer amém. Le prophète dit, si vous ne tuez pas en Dieu, O profeta diz, se você não tivesse em si Deus, vous croyez le message de la Bible, você crê a mensagem da Bíblia, le message présent du jour, a mensagem presente do dia, avec une confirmation du jour, com uma confirmação do dia, la raison pour laquelle vous êtes ici, a razão pela qual vocês estão aqui, c'est parce que vous étiez prédestiné à être ici. é porque você foram predestinados a aqui estar. La raison, voilà. Autrement, vous ne seriez pas ici. De outra forma, você não estaria aqui. Les autres sont dans la rue, Os outros estão na rua, mais vous êtes ici. mas vocês estão aqui. Vous êtes en train de dire amen à la parole. Estão a dizer amém na palavra. Donc, vous étiez prédestiné Você foi predestinado dans la pensée de Dieu no pensamento de Deus pour être dans cet âge. para estar nesta era. Peu importe ce que le diable peut faire. Pouco importa aquilo que o diabo pode fazer. Et Dieu qui a pensé pour vous, O Deus que pensou para vocês, il sait qu'est-ce qu'il va faire ele sabe o que é necessário fazer pour vous amener ici présent. para vos trazer aqui presente. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Donc, dans la parole, Na palavra que je vais essayer de vous amener, que eu vou tentar vos trazer, dans cette parole, nesta palavra, quelle que soit la place où on est en train de placer cela, pouco importa o lugar onde estão a colocar aqui, si c'est une bonne terre, se fosse uma boa terra, ça va finir par matérialiser la semence. aquilo acabará para materializar a semente. Quand Dieu a vu cet âge, Quando Deus viu esta era, est-ce qu'il n'avait pas vu tout ce qui se passe? será que ele não viu tudo o que acontece? Dieu a vu les ténèbres d'aujourd'hui. Deus viu as trevas de hoje. D'ailleurs, lui-même a prophétisé sur les ténèbres d'aujourd'hui. Em primeiro lugar, foi ele quem profetizou sobre as trevas de hoje. Il a parlé des femmes, Falou das mulheres, il a parlé comme sera Sodome, falou como foi em Sodoma, il a parlé que ça sera comme le temps de Noé, ele falou mais do tempo de Noé, il a donné tous les signes. ele deu todos os sinais. Mais malgré tout cela, Apesar de tudo isto, malgré le Facebook, apesar do Facebook,
malgré le WhatsApp, apesar do WhatsApp, malgré la science, apesar da ciência, malgré les convoitises, apesar das cobiças, mais Dieu aussi a mis une sémence. Deus também colocou uma semente. C'est cette sémence dont je parle. É desta semente cujo eu Il a falo. dit qu'il y aura une église Ele disse que haverá uma igreja sans tache, sem mancha, ni ride, nem ruga, ni quelque chose de semblable. nem nada de semelhança. Que le diable le veut ou pas, Que o diabo quer como não, qu'il augmente les choses qu'il fait. que ele aumenta coisas que ele faz. Laissez-moi vous dire, Deixa-me vous dizer, la puissance de Dieu o poder de Deus est plus forte é mais forte que la puissance du diable. que o poder do diabo. Irmão, Dans ce même moment, neste mesmo momento, il y aura une épouse. haverá uma esposa. Que le diable le veut ou pas, Que o diabo quer como não, qu'il barre la route, que fecha o caminho, qu'il multiplie la science. que ele multiplica a ciência. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est la parole parlée. é a palavra falada. Cette parole qui est déjà sortie Esta palavra que já saiu va finir par se matérialiser. acabará para se cumprir. Ça va amener une épouse sans tache, Isso vai trazer uma esposa sem mancha, ni ride, nem ruga, ni quelque chose de semblable. nem nada de semelhança. Dans cette parole, Quando esta palavra, je crois que tu dis Amen. creio que você está falando amém. Dis Amen à la parole. Diga amém na palavra. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ouça aquilo que o irmão Branham Est-ce disse. que vous croyez que c'est la parole parlée? Você crê que é a palavra falada? Le grand mystère de Dieu aujourd'hui, O grande mistério de Deus hoje, ça c'est de la parole parlée et la sémence originale. na pregação, a palavra falada e a semente original. Paragraphe 418. No parágrafo 418. Vous pouvez commencer à partir de 415. Au cas. Vou começar a partir de 415. Nous croyons que l'épouse arrivera à une... il dit ceci, frère. L'épouse du dernier jour, A esposa dos últimos dias ça sera será une super race. será uma super raça. Ça c'est le prophète qui dit. Este é o profeta quem diz. À moins que vous ne croyez pas la parole. A menos que você não acredita na palavra. Voici ce que je vous dis, c'est 414. É 414. La loi de la reproduction A lei da reprodução produira selon son espèce. produzirá segundo a sua espécie. Genèse 1, 11. Gênesis 1:11. En ces derniers jours, Nesses últimos dias, en ces derniers jours, nesses últimos dias, la véritable épouse de Christ, Église, a verdadeira esposa de Cristo, igreja, viendra à la pierre principale. virá na pedra principal. Ça, ce n'est pas Branham qui parle. Este não é Branham que está a falar. C'est Elohim qui parle É Elohim falando à travers le prophète. através do profeta. Le même Elohim O mesmo Elohim qui a créé le ciel et la que terre. criou os céus e a terra. Le même Elohim Mesmo Elohim va parler maintenant. vai falando agora. La véritable épouse A verdadeira esposa va venir à la pierre de fête. virá na pedra de cume. Elle sera la super église. Ela será a super igreja. Une super race. Uma super raça. Vous êtes la super race. Vocês são a super raça. S'approchant à cette grande pierre principale. Se aproximando a essa grande pedra principal. Ils seront semblables à lui. Será semelhante a ele. Tellement semblables à lui Talmente semelhante a ele. qu'ils seront exactement à son image. Que será exatamente na sua imagem. Envie d'être réunis à lui. Para ser unida a ele. Ils seront un. Eles serão Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Eles serão manifestação da palavra viva. Les dénominations ne pourront pas produire cela. As denominações nunca vão produzir. Mais ça, c'est la parole elle-même qui va produire. Isso é a palavra ela mesma que vai produzir. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Pode dizer amém? Est-ce que vous croyez que c'est toi qui es la super race? Você crê? É você a super raça? C'est toi qui es l'épouse qui sera bénie dans ce temps de la É você a esposa que será abençoada nesse tempo do fim. D'ailleurs, la pierre principale, Em primeiro lugar, a pedra principal c'est l'épouse. é a
là où nous arrivons. Ele sabe onde chegaremos. Il est la parole. Ele é a palavra. Lorsque vous recevez la parole, Quando você recebe a palavra, vous recevez Jésus. você recebe a Jesus. Il est la parole. Ele é a La palavra. parole faite chair. A palavra feita carne. Quand vous le recevez, Quando você o recebe, il dit, nous croyons que Christ est la parole de Dieu manifestée. cremos que Cristo é a palavra de Deus manifestada. Et nous croyons que son épouse aussi doit être la même chose. Cremos que a sua esposa também deve ser a mesma coisa. Nous croyons qu'elle doit croire toute la parole. Cremos que ela deve crer em toda a palavra. Elle doit avoir cette parole en elle. Deve ter esta palavra nela. Tout ce que la parole dit, Tudo que a palavra diz, si ça trouve une bonne terre, se encontrar uma boa terra, ça va se reproduire. isto vai ser produzido. Maintenant, Agora, Frère Branham dit, irmã Branham diz, la parole parlée, a palavra falada, qui a été parlée aujourd'hui, que foi falada hoje, et vous appelez le message. que você chama a mensagem. Le message n'est rien d'autre que c'est la parole parlée. A mensagem não é outra coisa a não ser a palavra falada. Si vous le prenez dans votre cœur, Se você o recebe no teu coração, tout ce que Branham a dit, tudo que Branham diz ça finirait par se matérialiser. acabará para se materializar. Tout ce que les brochures ont dit, Tudo que as brochuras disseram, en elle il y a la puissance nela tem poder pour créer tout ce que la parole demande. para criar tudo que a palavra pede. D'ailleurs, je vous dis que Frère Branham ne prêchait pas. Em primeiro lugar, vamos dizer que irmã Branham não pregava. C'était des annonces, c'était des prophéties. Era anúncio, era profecia. Dieu voulait avoir une épouse dans les derniers jours Deus queria ter uma esposa nos últimos dias et Dieu a envoyé un prophète. e Deus enviou um profeta. Avec quelle parole? Com que palavra? La parole parlée. A palavra falada. Elohim lui-même, Elohim, ele mesmo. qui a créé le ciel et la terre. Quem criou os céus e a terra. Elohim était sous la terre dans ces derniers jours Elohim estava na terra nesses últimos dias pour parler de ce que l'épouse va être. para falar daquilo que a esposa será. Elohim a parlé Elohim falou et cette parole e esta palavra ne retournera pas en lui não voltará a ele sans avoir accompli les effets pour lesquels Elohim a parlé. sem, portanto, cumprir os efeitos pela qual Elohim falou. Elohim a parlé de toi, Elohim falou de ti que tu es super, que você é super. qui amène à la parole. Diga amém a palavra. Si on parle de super race, Se falar de super raça, ce n'est pas les Américains. não são os americanos. La super race au monde, A super raça no mundo c'est les gens qui croient ce message. são pessoas que acreditam nessa mensagem. Nous sommes super. Somos super. Même si nous avons la peau noire, Mesmo tendo a pele negra, mais Dieu nous a dit nous sommes des super. mas Deus diz que nós somos super. Est-ce que vous êtes super? Você é super, Ça peut faire de vous un homme orgueilleux. pode fazer de você um homem orgulhoso. Vous êtes la super race. É a super raça. Vous ne pouvez pas sortir ici et guette. Não sai daqui inquieto. Je vais parler que vous êtes la super race. Vou falar que você são a super raça. Vous dépassez les Israélites. Você ultrapassa a israelita, Vous dépassez les Américains. ultrapassa americano. Les Américains ne peuvent pas se comparer avec nous. Os americanos podem se comparar conosco. Spirituellement parlant, Espiritualmente nous falando, sommes la race de Dieu. somos a raça de Deus. Nous sommes l'image de Dieu satisfait. Somos a imagem de Deus feita carne. Je croyais que tu vas dire Amen. Eu queria que você dissesse amém. Si tu crois, dis Amen à la parole. Se você crê, diga amém na palavra. Vous êtes la super race. Você é a super raça. Vous êtes la manifestation de Dieu dans ces derniers jours. Você é a manifestação de Deus nesses últimos dias. Vous êtes comme Jésus. Vocês é como Jesus. Vous êtes le peuple le plus béni de la terre. Vocês sois o povo mais abençoado sobre a terra. Au-dessus de nous, il n'y a pas un autre peuple. Em cima de você, jamais não tem outro povo. Nous sommes un peuple supérieur. Somos povo superior. Nous avons reçu la pierre de fer. Recebemos a pedra de cume. Elle est où? Elle est au milieu de nous, criant grâce, grâce, Está grâce. no nosso meio, gritando graça, graça.
Vous êtes celle-là qui doit recevoir la semence d'aujourd'hui. Você sois aqueles aí que devem receber a semente hoje. Comme Marie, Como Maria. elle a dit, Ela disse: je suis la servante du Seigneur. eu sou a serva do Senhor. Que cette parole que tu as dit Que esta palavra que você disse s'accomplit à moi. se cumpre em mim. Après quelques jours, Depois de algum dia, la colonne de feu a coluna de fogo a formé un enfant dans le sein de Marie. formou uma criança no seio da Maria. Parce que c'est la parole parlée. Porque foi a palavra falada. Dieu a parlé, Deus falou, la parole là doit se matérialiser. aquela palavra deve se cumprir. Est-ce que vous êtes comme Marie ce soir? Vocês são como Maria essa Vous tarde. pouvez aussi dire qu'elle me soit faite selon la parole de Dieu. Pode também dizer que me seja feita como você falou. Tout ce que Dieu dit, Tudo que Deus fala, si ça trouve un terrain très fertile, se encontrar terreno muito fértil, ça va manifester un enfant de Dieu. vai manifestar filho de Deus. Amém. Alléluia. Amém. La parole est parlée, A palavra é falada, mais vous ne voyez rien. mas nada que está se vendo. C'est comme si rien, ce sont des blagues. Parece que são brincadeiras. Mais quand ça trouve quelqu'un qui croit cela, Mas quando encontrar alguém que acredita naquilo, lui aussi, ela também il peut dire comme Branham, pode dizer como Branham, qu'il y est, que haja, même dans le néant. mesmo no vazio. D'ailleurs, frère Branham dit, Em primeiro lugar, irmã Branham diz, la parole qui a créé les jardins d'Éden a palavra que criou o jardim do Éden est en nous maintenant. está em nós agora. La parole qui a créé les cieux et la terre A palavra que criou os céus e a terra est en nous maintenant. está em nós agora. Ça peut faire quelque chose. Pode fazer algo. Si vous voulez Se você quer quelque chose, uma coisa, parlez. fala. Vous parlez avec autorité. Você fala com autoridade. Vous devenez d'abord vous-même la parole. Você próprio torna a palavra. Et quand vous parlez, E quando você fala, dans cette parole que vous prononcez, aquela palavra que você pronuncia, il y a une puissance há poder qui va dire non à Satan que vai dizer não a et Satanás ça va libérer. e vai te libertar. Vous êtes des petits créateurs. Vocês são pequeno criador. La parole doit trouver une terre appropriée. Até a palavra deve encontrar uma terra apropriada. Je vais vous choquer un peu. Vou vos escandalizar pouco. Comme le frère a dit, mais choquer les gens pourquoi? Como o irmão disse, vai escandalizar a pessoa por quê? Vous ici, vous avez toute la puissance. Vocês aqui têm todo o poder. Mais ce qui vous manque, c'est la foi. O que vos falta é a fé. Vous avez toute la puissance. Você tem todo o poder. Quand Dieu a parlé, Quando Deus falou, il a mis la puissance dans la promesse. colocou o poder na promessa. Et cette promesse circule. E essa promessa está circular. Ça cherche quelqu'un qui peut dire Amen. Está a procurar alguém que pode dizer amém. Si cette parole trouve quelqu'un qui croit, Se essa palavra encontrar alguém que crê, à la personne peut devenir lui-même aussi une puissance. na pessoa vai tornar ele mesmo o poder. Le Dieu créateur est dans les êtres humains dans ces derniers jours. O Deus Criador está nos seres humanos nesses últimos dias. Jéhovah est dans les êtres humains. O Jeová está nos seres humanos. Il est aujourd'hui homme. Hoje ele é homem. Il est dans les femmes. Ele está nas mulheres. Il peut créer. Ele pode criar. Il peut changer les circonstances. Ele pode mudar circunstâncias. Parce qu'il est le même Jéhovah. Porque ele é o mesmo Jeová. Il est le même Dieu. Ele é o mesmo Deus. Ça ne s'arrête pas à Branham. Não para isso em Branham. Vous avez trop parlé d'Arthur White. Você falou muito de Arthur Nous White. avons trop parlé du prophète. Falamos muito do profeta. Mais ramenons cette puissance au temps présent. Vamos trazer esse poder no tempo presente. Utilisons cette puissance-là. Usar esse poder. Avant l'enlèvement, Antes do arrebatamento, vous pouvez aussi créer. você também pode criar. Vous pouvez changer l'atmosphère Pode mudar a atmosfera de votre vie. na vossa vida. Aujourd'hui même, Hoje mesmo, vous n'avez pas besoin d'un arbre pour changer. não precisa uma árvore para transformar. Quand cela est venu chez le prophète,
Quando Deus mostrou no profeta, il y avait un arbre. tinha uma árvore. Il y avait quelque chose qu'il a utilisé pour créer. Houve uma coisa para usar. Qu'est-ce qu'il a dit? O que ele disse? Qu'il y ait des écrivains. Que haja esquilo. Est-ce que les écrivains ne se font pas former? O esquilo não se formou. Cela est venu d'où? Veio de onde? De la parole parlée. Da palavra falada. Est-ce que cette parole est en toi maintenant? Esta palavra está em ti agora. Est-ce que toi aussi tu peux créer? Você também pode criar. Est-ce que toi aussi tu peux appeler à l'existence? Você também pode chamar na existência. Si quelqu'un te dérange à côté, tu peux aussi créer une autre Se atmosphère. alguém te perturbar de lado, cria uma outra Tu peux atmosfera. lui dire, Satan sort de moi. Diz, Satanás, sai de mim. Et il peut s'en aller. E ele pode ir. Créer l'atmosphère par laquelle vous allez vivre. Cria a atmosfera no qual vai viver. Cherchez à créer. Procura a criar. Parce que vous êtes des dieux sur la terre. Porque vocês são os Deus sobre a terra. Frère Branham dit, Irmã Branham diz, le premier dessein de Dieu, o primeiro desejo de Deus c'était de marcher dans l'homme appelé Jésus. era de andar no homem chamado Jesus. Mais là aussi, il n'a pas créé. Ali também não criou. Il a transformé Ele transformou de l'eau en vin. do água Des em poissons, il a multiplié. peixe, multiplicou. Mais le deuxième dessein, O segundo desenho, avant le retour à l'Éden, antes de voltar no Éden, Dieu voulait devenir des hommes et des femmes. Deus queria tornar homem e mulher. À travers eux, il peut créer. Através dele, ele pode criar. Et cette parole s'accomplit aujourd'hui. E essa palavra se cumpre hoje. Ève A Eva a failli là-bas. falhou aí. Ève d'aujourd'hui Mas a Eva de hoje ne faillira jamais. nunca vai falhar. Vous êtes la parole parlée. Vocês são a palavra falada. Rendu manifeste. Que foi tornar manifesto. Vous pouvez changer l'atmosphère de votre vie. Pode mudar a atmosfera da sua vida. Oh, pasteur Claude, Ô, pastor Cláudio, je n'ai rien não tem nada. de néant. De nada. On n'a pas dit d'avoir quelque chose. Não falaram, não precisa ter uma coisa. Rien. De On a nada. dit quoi? On a dit quoi? Disseram que Prononce la parole. pronuncia a palavra. Pasteur Claude, Pastor je Cláudio, ne sais pas où commencer. não sei onde Est-ce qu'on começar. t'a dit il faut voir où commencer? Disseram deve ter On algo n'a para jamais começar. dit avoir quelque chose pour commencer. Não falaram tem que ter algo para começar. On a dit, Disseram si tu as besoin de quelque chose, precisa uma coisa. prononce la parole. Fala. Dieu va l'accomplir. Deus vai cumprir. N'ayez pas peur. Não tenha medo. Le Saint-Esprit est ici pour concrétiser ce que tu vas O dire. Espírito Santo está aqui para concretizar aquilo que você vai Même dizer. si tu n'as rien, Mesmo se não tem nada. Irmão, il y a une fois, há uma vez je suis entré dans la maison d'un frère. entrei na casa do irmão, Il n'y avait pas de chaise. não tinha lá cadeirões. Il prend un bidon, il dit, assis-toi ici. Pegaram um bidon, me deram, senta aqui. Sur ce bidon-là, Naquele bidon, je vais m'asseoir comment? vou sentar como em Il cima dit, do bidon. mais assis-toi. Pastor, senta, não temos cadeira. J'ai dit, je pars. Eu disse, não, vou falar. Je pars. Tô aí, Je vais revenir vou voltar. l'année prochaine. O próximo ano, Toi, você tu vas acheter des chaises ici. vai comprar aqui cadeirões aqui. Où est-ce que tu as? Où est-ce que tu... Il ne travaille pas. Oh, pastor, eu não trabalho. Ce n'est pas mon problème. Não é meu problema. Je suis un petit Dieu sur la Eu terre. sou pequeno Deus sobre a terra. Je peux donner à quelqu'un. Eu posso dar algo. S'il est capable de recevoir, Se ele é capaz de receber, s'il peut dire Amen à cela. você pode dizer amém a isso. Voyez, je suis en train de prophétiser, mais il y a des gens qui pensent Eu estou profetizando. parole você está entre ici, ça pensando. sort là-bas. Isso entra aqui, sai dali. Pauvre et malheureux. Pobre desgraçada. Il ne faut pas penser qu'il faut commencer avec quelque chose. Não disseram para pronunciar, deve ter algo. Dans ces temps de la fin, Neste tempo do fim, les fonds qu'on nous a donnés, a força que nos deram, o fundo, les que nos dépenses deram, qu'on nous a donnés, o fundo que nos deram, les secrets qu'on nous a donnés, o segredo que nos deram, ce que Dieu nous a donné, o que Deus nos deu, c'est la parole, é a palavra. la parole A parlée. palavra falada.
Des anges passés, ils n'en avaient pas. A era passada não tinha. Luther n'en avait pas. Luther não tinha. Wesley n'en avait pas. Wesley não Mais tinha. dans ces temps de la fin, Mas neste tempo do fim, Dieu nous a donné la parole parlée. Deus nos deu a palavra falada. Attendez, Espera. si quelqu'un comprenne, Se alguém entender, il peut créer. ele pode criar. Un jour, Dia je marchais, eu andava, la pluie tombait, a chuva caía. très mouillé. Eu fui molhado. Je regarde la pluie. Olhei na chuva. Dites, tombe derrière moi. Cai por trás de mim. Moi, je ne vais pas courir. Eu não vou correr. Je vais marcher, Vou andar. mais la pluie, toi, tu m'accompagnes. Mas a chuva você vai Ce n'est acompanhar. pas la magie, Não é magia. mais c'est la vérité. É a verdade. La pluie vous accompagne A chuva te et acompanha vous avancez. e você está avançando. D'où vient cela? De onde vem isso? Mais parle, Fala. parle. Fala. Quand Dieu a dit quelque chose, Quando Deus falou algo, il est capable de l'accomplir. ele é capaz de o cumprir. Dans les derniers jours, Nos últimos la dias, parole parlée sera sur la terre. a palavra falada estará sobre a terra. Une grande puissance. Grande poder. Attendez que cette puissance frappe l'église. Espera que esse poder bata a Le igreja. prophète dit, Diz o profeta. ils peuvent créer, Ele pode criar, ils peuvent trancher, ele pode cortar, ils peuvent fermer pode fechar, s'ils le veulent. se ele quiser. Irmã, Ils peuvent utiliser la parole. ele pode usar a palavra. Ne laissez pas la parole là-bas dans les brochures. Não deixa a palavra aqui nas brochuras. Utilisez la parole. Usa a palavra, utiliza. Prononcez la parole. Pronuncie a palavra. Et Dieu va accomplir ton dessein. E Deus vai cumprir a sua vontade. Le but pour lequel ce message est venu, O objetivo pela qual a mensagem c'est veio pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. é para fazer de nós filhos e filhas de Deus. Le troisième poule, A terceira puxada. c'est que Dieu veut que vous deveniez des dieux sur la terre. Deus quer que você tornasse Deus sobre a terra. Amém. Ne soyez pas des hybrides. Não seja híbrido. La parole est prêchée, A palavra está pregada, mais tu ne comprends pas. você não entende. Appelez à l'existence Chama na existência ce que vous voulez. o que você quer. Dieu a dit que dans ces derniers jours, Nos últimos dias, Dieu a dit, Deus disse, ce n'est pas moi, não sou eu, c'est Dieu, é Deus, à travers le prophète. através do profeta. Je ne sais pas pourquoi le prophète a dit ces choses. Eu não sei o porquê que o profeta falou essas coisas. Il y a des choses dans ces brochures, Há coisa nessas c'est brochuras, comme si on doit enlever ça pour les parece autres. que deve tirar isso para os outros. J'ai compris que ce ne sont pas des bons terrains. Eu entendi que não são bom terreno. Ces brochures doivent être utilisées par toi. Essas brochuras devem ser usadas para ti. Le prophète l'a dit, O profeta falou, moi je dois croire. eu tenho que crer. Ce n'est pas mon problème. Não é um problema meu. Moi je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mais je sais que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Mas eu sei que Deus é capaz de cumprir aquilo que ele disse. Si tu veux Se você quer un nouveau monde, novo mundo, tu peux le créer. você pode criar. Le monde où tu es maintenant est mauvais. O mundo que você está agora é mau. Ne continue pas avec ça. Não continua com isso? Crée un autre monde. Cria teu mundo. Créez un autre monde. Cria o teu outro mundo. Quittez le monde des problèmes. Sai no mundo de problema. Prononcez la parole. Pronuncia a palavra. Seigneur, Senhor, je ne veux pas ça. não quero isso. Je ne veux pas ça. Não quero isso. Je ne veux pas ça. Não quero isso. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Ça va quitter. Vai sair Et le monde nouveau e o novo mundo va venir autour de vous. virá à volta de você. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous pouvez créer un nouveau monde? Pode criar um novo mundo. C'est moi qui ai dit ça. Eu é que falei isso? C'est moi? Eu? C'est qui a dit ça? Quem falou isso? C'est où?
Da onde? C'est dans l'eau du présent du rocher. Na palavra, a pregação, a água sempre presente. 147. Si 147. les frères, ils peuvent vous envoyer ça. Irmã, fala no irmão, pode enviar aquilo. Que vous pouvez créer. Você pode criar. Bakamarade wana mabe wana bazotungisa yo wana. Aquele meus amigos que está te incomodar. Bampiaka wana ezotungisa yo wana. Aquela falta de dinheiro que está te incomodar. Tu peux aussi créer un nouveau monde. Pode criar um novo mundo. Parce que la semence qui a été parlée, Mesmo a semente que foi falada, en elle il y a la puissance ela a pour poder appeler un autre monde à l'existence. para chamar outro mundo na existência. Fini la souffrance dans ma vie. Acabou o sofrimento na minha vida. Je n'accepte pas ça. Não aceita isso. Je n'accepte pas ça. Não aceito isso. Je suis un enfant royal. Eu sou filho real. Frère, c'est la vérité. Irmão, isso é La verdade. parole dit que vous êtes des enfants royaux. A palavra diz que vocês são filho real. Vous êtes des reines. São raízes. Vous êtes des princes. São príncipes. Acceptez cela. Aceita isso. Est-ce que tu es un prince? Você é um príncipe. Ce n'est pas moi qui ai dit. Não sou eu quem disse. C'est Dieu qui a dit. Deus é quem disse isso. Dis à ton frère, tu es un prince. Diga no seu irmão, você é um príncipe. Tu es une princesse. És uma princesa. Je suis un prince. Eu sou um príncipe. Je suis un prince. Eu sou um príncipe. Ah oui, je suis un prince. Sim, eu sou um príncipe. Moi, je suis un prince. Eu sou um príncipe. Est-ce que tu es un prince? Você é uma princesa? Ah, je ne vois pas si tu es un Eu prince. não sei se você é príncipe. Moi, je suis un prince. Eu sou um príncipe. Qui me dit que je suis un prince? Quem me diz que eu sou príncipe? Je ne suis pas né de la famille des rois ici de l'Angleterre, Eu não fui nascido da família da rainha da Inglaterra. mais j'ai trouvé une autre famille. Encontrei uma outra família. La famille royale. A família real. C'est la famille de É a Jésus-Christ. família de Jesus Cristo. Je suis un Eu prince. sou um príncipe. Je suis un prince. Eu sou um príncipe. Dites à vos enfants, Fala nos vossos filhos. vous êtes des princes. Vocês são príncipes. Dites à ton église, Fala na sua vous igreja. êtes des princes. Príncipe. Je dis amen, amen, amen. Amém, amém. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites que vous êtes des princes? Você diz que são príncipes. Tu es un prince. Vocês são príncipes. Une princesse. Uma princesa. Mais Pasteur Claude, Pastor Cláudio, mais je marche à pied. eu estou andando a pé. Je n'ai pas de voiture. Não tem caro. Ce n'est pas ton problème. Não é teu problema. Ça viendra. Isso virá. Ça viendra. Isso virá. Ça viendra. Isso virá. Tu es un prince. Você é príncipe. Tu es un prince. És o príncipe. Et je suis Sou fier vaidoso de dire que Jésus est mon papa. de dizer que Jesus não mente. Le grand prince glorieux. O grande príncipe glorioso. Chaque semence Cada semente doit se reproduire deve se reproduzir selon son espèce. segundo a sua espécie. Si le papa est prince, Pai é príncipe. les enfants vont être des Os filhos devem ser quem? Hein? Le papa est prince. Papai, esse pai é príncipe. Roi. Rei. Pas seulement un roi, Não é somente rei, mais roi de rois. rei dos reis. Les enfants sont de qui? Os filhos são quem? Vous êtes des rois sur la terre. São reis sobre a terra. Soyez contents. Seja contente, Soyez fiers. seja vaidoso. Vous êtes des rois. Vocês são reis. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Là où on vous tourmente, Onde te tormenta, dites à ces démons-là, fala naquele demônio. je suis un roi. Eu sou o rei. Alléluia. Amen. Oh non, mais Oh não, tu mas es un esclave. você é escravo. Mon père m'a libéré. O meu pai me libertou. Il a dit que je suis un Ele prince. disse que eu sou príncipe. Fini l'esclavagisme. Acabou a escravidão. Je suis un enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Oh, je croyais que tu vas dire amen. Eu pensava que vai dizer amém. Un enfant de Dieu est qui? O filho de Deus é quem? Un enfant de Dieu est qui? Filho de Deus é quem? Il est Dieu, n'est-ce É pas? Deus, não é? Dieu. Deus. Les enfants des serpents sont de qui? Filho da serpente são quem? Les enfants des lions sont de qui? Filho dos leões são quem? Les enfants des chiens sont de qui? Os filhos de cão são Un quem? enfant de Dieu est qui? Agora, filho de Deus é quem? Je suis un Dieu sur la Eu sou Deus sobre a terra. Chaque semence Cada semente se reproduira se reproduzir selon son espèce. segundo a sua espécie. Irmã,
Frère Branham dit, Diz o irmão Branham. Abraham, il Abraão connaissait sa position. sabia a sua posição. Il savait qu'il était un enfant de Dieu. Sabia que era filho de Deus. Malgré que Apesar de son frère était dans la prison, o seu irmão estava na prisão. il n'avait pas des armes. Não tinha arma. Il n'avait pas d'armée. Não tinha arma. Mais comme il connaissait Como ele conhecia, que moi je suis un enfant de eu Dieu, sou filho de Deus, il s'est levé se levantou avec quelques hommes com alguns homens pour aller libérer son frère. para libertar seu irmão. Vous me dites comment? Você vai me dizer Je como? ne sais pas, Não sei. mais seulement il connaissait sa position. E somente Abraão conhecia a sua posição. Connaissez votre position. Reconheça a vossa posição. Ça vous donne le droit de dominer sur l'ennemi. Te dá o direito de dominar sobre o inimigo. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, la révélation a revelação vous donnera la te supériorité. dará a superioridade. Dites amen à la parole. Amém na palavra. Dites à celui qui est à côté de toi, Diga naquele que está ao seu lado, je suis un enfant de Dieu. eu sou filho de Deus. Irmão, Je suis un enfant de eu Dieu. sou filho de Deus. Je suis un prince. Eu sou príncipe. Amém. Je suis un prince. Eu sou príncipe. Ce n'est pas un prince de New York. Não é príncipe de Nova York. Ce n'est pas un prince de l'Angleterre. Não é príncipe da Inglaterra. Un prince du ciel. O príncipe do céu. Alléluia. Amém. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Pode dizer amém a isso? Si tu avais des doutes, Se tinha dúvida, enlève ça. tira isso. L'incrédulité, A incredulidade, enlève ça. tira isso. Croyez avec tout votre cœur. Acredita de todo o teu coração. Même si tu ne vois rien, Mesmo se não está vendo nada, mais croyant seulement la parole, é somente a palavra. la parole elle-même, A palavra ela mesma il y a la puissance tem poder qui va te e transformer vai te transformar des choses du monde das coisas do mundo à un prince. a príncipe. Aí, irmão, Imaginez-vous imaginai-vos que Donald Trump que Donald Trump vient ici. chegar aqui. Comment vous allez les traiter? Você vai lhe tratar como? Vous tous vous allez trembler. Todos aqui vão tremer. Ah, Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Vous allez vous créer Você vai tremer un complexe e vai criar complexo d'infériorité. de inferioridade. Parce que c'est Donald Trump. Porque é Donald Trump. Mais il y a ici plus que Donald Trump. Mas aqui há mais que Donald Trump. Il y a un fils de Dieu ici. Há filho de Deus aqui. Mais lui-même ne connaît pas qu'il est plus que Donald Trump. Você não sabe que ele é mais do que Donald Trump. Vous êtes des princes. Vocês são príncipes. Je suis en train d'insister. Estou insistindo. Vous êtes des princes. São príncipes. Alléluia. Amém. Habillez-vous bien. Viste bem. Marchez convenablement. Anda bem. Soyez fiers de vous-même. Seja vaidoso de você mesmo. Vous savez, Irmão, você sabe? quand on dit ça à nos enfants, Quando falamos isso a nossos filhos, nous va enamorar. não vale a pena, n'ayez pas de concubine. Nous va enamorar. N'allez pas avoir de concubine. Si on dit que tu es une princesse, Quando te dizer você é uma princesa, elle ne va pas enamorar. ele n'aura pas besoin d'avoir de namorado. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est princesse. Ela já conhece que ele é princesa. Et cet homme-là, c'est un voyou E aquele homem é bandido. qui fait descendre les pantalons ici. Vai descer calça até aqui. Et une princesse va se mettre avec un petit voyou là. Uma princesa vai namorar com bandido da rua. Il y a des prédications qui libèrent soi-même. A pregação que liberta a pessoa dela mesma. Vous n'avez pas besoin d'imposer les mains. Não precisa impor as mãos. C'est dire quelque chose à quelqu'un. É falar algo no alguém. Il croit. Ela crê Ça lui donne une supériorité. e dá uma superioridade. Le message est la vérité. A mensagem é a verdade. Le message finira par s'accomplir. A mensagem acabará para se cumprir. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous êtes bénis? São abençoados? Est-ce que vous êtes bénis? Vocês estão abençoados? Même si tu n'as rien, Mesmo se você não tem nada, dis seulement amen à la parole. diga somente amém na palavra.
Amen. Amen. Comme le Saint-Esprit a parlé le vendredi. Como o Espírito Santo falou na sexta-feira, Si vous croyez en moi, se você crer em mim, je vous donnerai des frères et sœurs, eu daria irmão e irmãs, des parents. parentes. Est-ce qu'on n'a pas de parents dans ce message? Não temos pai nessa mensagem? On a beaucoup de parents, n'est-ce pas? Tem muitos parentes, não é? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? É Deus quem falou, C'est la parole parlée. e a palavra falada, La même parole parlée a dit, a mesma palavra falada diz, qui a dit que je vous donnerai des parents, que falou que eu vos darei parentes, des familles. família. Comme moi ici j'ai des familles. Eu aqui tenho famílias, Je ne cherche plus de famille. já não procuro família. J'ai des familles. Tenho família. Le frère Élie c'est mon frère. Irmão Eli é meu irmão. Plus que même la famille charnelle. Mais que a família carnal. C'est Dieu qui me l'a donné. É Deus quem me deu. Je dis amen à la parole. Eu digo amém a palavras. La même parole. A mesma palavra, La parole parlée a palavra falada, a dit, diz os também. je vous donnerai des terres. Eu vos daria terra. Pas une petite portion. Não uma pequena porção. Des terres. Terra. Si tu es spirituel, Se você é espiritual, si tu as des frères et sœurs, se tem irmão e irmãs, ce n'est pas complet. não está completo. Il y a une autre qui n'est pas encore arrivée. Tem outra que ainda não chegou. Lisez bien. Leia bem. Je vous donnerai des terres, Eu vos daria terra. des hectares. Hectare. Alors c'est la parole parlée. É a palavra falada. Et vous croyez simplement. Você cria simplesmente. Dieu est capable de matérialiser ce qu'il a dit. Deus é capaz de materializar aquilo que ele disse. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Il est temps que l'église se lève. É tempo que a igreja se levanta, Se réjouir de toutes les promesses que Dieu a faites. se regozija de todas as promessas que Deus fez. Saluez la personne qui est à côté. Saúde a pessoa que está ao seu lado. Dites-lui bientôt nous allons au ciel. Diga-lhe brevemente vamos no céu. Je vais te voir béni sur la terre. Eu quero te ver abençoado sobre a terra. Pas au millénium seulement. Fala, não é somente no milênio, Mais maintenant. mas agora. Je vais te voir béni. Quero te ver abençoado. Je vais te voir dans la joie. Quero te ver alegre. Je voulais te voir prospérer. Quero te ver prosperar. Parce que c'est la parole. Porque é a palavra. Je vais te voir en bonne santé. Quero te ver de boa saúde. C'est la parole. É a palavra. Je vais te voir en train d'acclamer le Seigneur. Quero te ver aplaudindo o Senhor. Parce que c'est la parole. Porque é a palavra. Qu'il y ait des acclamations, Que haja aclamação. des louanges. De louvor. Je vais te voir en bonne santé. Quero te ver de boa saúde. Parce que c'est la parole qui dit, É a palavra quem disse. par ce maître ici, Pela sua vous pisadura. avez déjà été guéri. Você já foi sarado. Soyez guéris. Seja curado. Soyez bénis. Seja abençoado. Au-delà de ce que vous pouvez No penser. além que você pode pensar. Que le Saint-Esprit Que o Espírito Santo concrétise votre propre volonté. concretiza a sua própria Tout vontade. ce que vous demanderez en priant, Tudo que vai pedir orando, croyez que vous l'avez reçu. creia que já receberam. Vous le verrez s'accomplir. Você o verá se cumprir. Mettez-vous debout. Se coloca de pé. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Ne soyez pas fatigués pour louer le Seigneur. Não seja cansado para louvar a Si Deus. vous avez un besoin, venez ici devant. Se tem uma necessidade, pode vir aqui à frente. Soyez forts ce matin. Seja forte nesta manhã. Prononcez la parole. Pronuncie a palavra. Il l'accomplira pour vous. E ela cumprirá isso para vocês. Tu es fort. És forte. N'hésitez pas. Não duvida. Change l'atmosphère. Muda a atmosfera. Venez ici devant. Vem aqui à frente. Le Saint-Esprit est ici. O Espírito Santo está aqui. Si c'est que j'ai prêché sa parole, Se aquilo que eu preguei é a palavra dele.